que alegria começar o dia já recebendo essa bênção e para mim é um privilégio poder doar a minha vida nessa missão de evangelizar. Agora são 9h32 e você fica bem informado aqui na TV Canção Nova. Olá, bom dia. O Canção Nova Notícias de edição da manhã está de volta. Nós tivemos uma queda de energia aqui, mas agora já tudo se restabeleceu. E vamos então com notícias do Papa Francisco. Lá no Vaticano, o Papa seguiu com as reflexões sobre o ano de São José, ou melhor, sobre São José. E hoje ele tocou num tema muito especial, os sonhos de José. Hoje também dia dedicado à oração pela paz na Ucrânia, o Papa convidou e reforçou o convite a viver intensamente esse dia. As informações com a Lízia Costa. Bom dia a todos, isso mesmo, o Papa Francisco hoje pegou mais uma vez essa figura de São José como um grande modelo para a nossa vida de oração, nossa vida espiritual. Disse que São José foi o homem dos sonhos e o sonho na linguagem bíblica é justamente esse lugar reservado de intimidade, de relacionamento com Deus, onde Deus se revela a nós. O Papa recordou que dentro do nosso interior nem sempre é tão claro reconhecer a voz de Deus, muitas vezes outras vozes povoam o nosso ser, e disse que São José é esse modelo de quem reconheceu no sonho, reconheceu essa voz de Deus sobre separar o medo daquilo que era a vontade de Deus e teve coragem de assumir essa vontade de Deus. O Papa disse que os pais precisam sempre acompanhar os filhos, não julgá-los, mas dar esse apoio, dar essa presença a eles. E disse que se comovia muito quando ele morava na Argentina e muitas vezes passando de trem ou passando de ônibus, via diante dos cárceres, das prisões, as filas para as visitas, nessas filas estavam as mães, porque elas queriam ali dar a presença para os filhos, independente da situação que eles tinham vivido. O Papa disse que um pai e uma mãe é sim essa presença e precisa continuar sendo independente do caminho que o filho escolheu e pediu para todos nós rezarmos pelos pais. O Papa também pediu para nos recordarmos que amanhã é o dia da memória das vítimas do Holocausto. Disse que principalmente os pais e os educadores não podem deixar essa memória se apagar, ou seja, recordando as vítimas do Holocausto, recordando essa dureza, o que aconteceu naquele tempo, podemos evitar que se repita no futuro. Também pediu pela Ucrânia, recordou que hoje foi instituído o dia de oração pela Ucrânia para que a paz aconteça naquele país. O Papa pediu para que nós possamos rezar com insistência pela paz na Ucrânia. Lembrando que o texto completo da catequese está disponível no site noticias.cançãonova.com. Vale a pena ler, meditar também junto com o Papa esse caminho espiritual que ele tem feito a partir da figura de São José. De Roma, Lízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Lízia. Agora vamos saber da Danúbia Gleiser sobre a programação da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos em Jerusalém. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos começou em Jerusalém no dia 22 de janeiro e segue até o dia 30 deste mês. E tem como tema o trecho do Evangelho de São Mateus que diz: "Vimos a estrela no leste e viemos para adorá-lo". Na programação do evento, aqui na Cidade Santa, às 5 horas da tarde, pelo horário israelense, as orações são realizadas a cada dia dessa semana em uma das igrejas das diferentes confissões cristãs, como a Igreja Grega Ortodoxa, Anglicana, Armênia Ortodoxa, Luterana, Igreja Católica, Síria Ortodoxa, Melquita, entre outras, onde os fiéis reunidos rezam e cantam pedindo a unidade. O evento ocorre hoje na paróquia do convento franciscano São Salvador, em Jerusalém. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Danúbia. O Papa Francisco também refletiu essa semana sobre a possibilidade dos casais que ainda não têm ou não podem ter filhos biológicos passarem a pensar na adoção. Segundo o Papa, não é preciso ter medo de escolher o caminho da adoção, de assumir o risco do acolhimento. O ano de 2022 iniciou com o pedido de mais humanidade do Papa Francisco, principalmente aos casais que estão optando em não ter filhos, colocando em seus lugares animais de estimação, ou então seguindo seus caminhos de casais sozinhos. O Papa nos diz que não basta também colocarmos uma criança no mundo para dizermos que somos pais ou mães.
Afinal, segundo o Francisco, pai não se nasce, se torna, principalmente quando assume a responsabilidade sobre a vida de uma outra pessoa. É aí que o pontífice chama atenção para a possibilidade da adoção. O presidente da Comissão Vida e Família da CNBB, Dom Ricardo Ruppers, nos ajuda a refletir sobre o pedido do Papa Francisco. Falar em adoção sempre fez parte da nossa teologia, da nossa espiritualidade. Nós nos sentimos amados por este Pai que nos adotou e quer salvar cada um de seus filhos. A adoção também entre nós, quando nos organizamos em sociedade, quando diante de um mundo que despreza, que esquece, que abandona, a igreja vem ser esta mãe que adota seus filhos. A igreja se torna esta presença do amor de Deus na humanidade. Felipe Melo, de Cachoeira Paulista, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, uma campanha para alertar a população sobre a importância do uso do filtro solar. Vamos agora para o intervalo com imagens de Belém, no Pará. Por lá, um dia de sol com aumento de nuvens ainda pela manhã. Tem previsão de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 33 graus. Os Estados Unidos enviaram equipamento militar à Ucrânia para fortalecer o país no conflito contra a Rússia. A Priscila Rodrigues, de Nova York, traz mais informações. Embora a Rússia negue planejar uma ação militar contra a Ucrânia, o país já reuniu cerca de 100 mil soldados nas proximidades da fronteira. Os Estados Unidos, em assistência à Ucrânia, enviaram no final de semana um novo lote de equipamentos militares, sendo 90 toneladas de materiais letais e munições. Diante da ameaça contínua, os Estados Unidos ordenaram que famílias de seus funcionários na Embaixada da Ucrânia deixassem o país e autorizaram a saída de pessoal não essencial. Segundo o Pentágono, cerca de 8.500 soldados americanos estão em alerta máximo para serem enviados à Europa, caso Vladimir Putin decida iniciar o combate armado. Putin apresentou uma lista de exigências de segurança e, entre vários pedidos, que a OTAN proíba a Ucrânia e outros ex-estados soviéticos de se tornarem membros da organização. A OTAN recusou a exigência e as 3 cúpulas realizadas na última semana entre a Rússia e os aliados ocidentais não conseguiram chegar a um denominador comum. Ainda hoje, as autoridades da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha se reunirão em Paris em uma tentativa de aliviar a tensão entre Kiev e Moscou. De Nova York, Priscila Rodrigues para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Priscila. O IBGE anunciou para agosto o início do censo 2022. Sobre esse e outros assuntos, vamos conversar agora com o Francisco Coelho, direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O censo é um importante instrumento para a elaboração de políticas públicas para o país. Ele ocorre a cada 10 anos e o último levantamento aconteceu em 2010. O novo deveria ter ocorrido em 2020, mas em meio à pandemia de Covid-19 foi adiado para este ano. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pretende iniciar as consultas a mais de 70 milhões de domicílios brasileiros em agosto e vai terminar em outubro. A pesquisa também deve ser realizada por telefone e pela internet. Uma outra notícia, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho assinaram uma portaria conjunta permitindo a redução do tempo mínimo de isolamento de 15 dias para 10 dias de trabalhadores infectados com a Covid-19 ou que tiveram contato com pessoas suspeitas de terem sido infectadas com o vírus. O tempo mínimo também poderá ser reduzido para 7 dias, se no 5º dia útil o trabalhador fizer um teste PCR negativo. A adoção do home office agora também passa a ser a critério do empregador.
E uma última notícia, a arrecadação federal alcançou um patamar recorde desde 1995. O governo federal recolheu impostos na ordem de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Os principais impostos recolhidos foram PIS e COFINS, que incidem sobre os combustíveis. Com a alta no preço principalmente da gasolina, essa arrecadação foi maior. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Muito obrigada, Francisco. Aqui em São Paulo, o Instituto do Câncer promove uma campanha digital para chamar a atenção da população para os cuidados com o sol e também para conscientizar dos perigos do câncer de pele. Essa é uma campanha bastante importante porque ela vai estar alertando toda a população, inclusive os pacientes com câncer, da necessidade do uso de filtro solar e da necessidade de cuidados da pele para que nós tenhamos no futuro uma diminuição do número de casos de câncer de pele. Nós temos 2 tipos de câncer de pele. Nós classificamos ele em melanoma ou não melanoma. O mais comum são os tipos de câncer de pele não melanoma, nos quais a maior parte são do tipo basocelular. Nós temos mais de 175 mil casos de câncer de pele não melanoma todos os anos no nosso país. Os casos de câncer de pele do tipo melanoma são um pouco mais raros, pouco mais de 8.400 casos novos por ano, mas também é um câncer mais agressivo, um pouco mais com potencial de morte maior. Então é muito importante que todos nós protejamos a nossa pele para que a gente diminua o número de casos. Os fatores de risco para o câncer de pele são basicamente a exposição ao sol, principalmente na infância e na adolescência, o uso de bronzeamento artificial ou uma história familiar de câncer de pele. Então é muito importante que nós, desde a infância, protejamos a nossa pele contra o sol. E como é que a gente pode proteger essa pele? Usando filtro solar, e aí é importante que o filtro solar seja um filtro solar um pouco mais potente, com um fator de proteção de pelo menos 30, e que ele seja repassado periodicamente. Muito obrigada aí pelas informações, né? Sempre ficar de olho e tomar cuidado. E agora vamos ver como fica o tempo hoje em todo o Brasil. Chove forte sobre o litoral da Bahia e outras áreas do litoral leste nordestino. No norte, chuva volumosa entre o Amazonas, Acre e o sul do Tocantins. Você da região do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, se prepare, pois o tempo permanece instável. Em Goiânia, mínima de 19 graus. No sul, a temperatura segue elevada nos 3 estados. A chuva pode aparecer à tarde entre o Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e do Paraná. As máximas atingem os 29 graus em Curitiba, 32 em Florianópolis e 38 em Porto Alegre. E no sudeste, chuva concentrada no norte de São Paulo e Minas Gerais. Nas demais áreas, tempo firme com muito sol e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. No litoral fluminense, predomínio de sol com máxima de 37 graus. A seguir, o início do encontro para líderes da RCC. E saímos agora com imagens do Distrito Federal. Em Brasília tem sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia. Máxima de 27 graus. Nessa época do ano é comum encontrarmos um animal que se tornou uma praga nas cidades e também nos campos. É o caramujo gigante africano. Ele pode parecer inofensivo, mas pode colocar em risco a nossa saúde. Olá para você que está acompanhando o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Nós iremos falar sobre um assunto muito importante neste período de chuvas que está acometendo todo o país. Você já prestou atenção em alguns animais que estão saindo de quintais, de terrenos baldios? São os caramujos gigantes africanos. Para falar sobre o controle e as dicas de como prevenir de doenças, nós viemos até a cidade de Guaratinguetá conversar com o Dr. José Eduardo, que é o coordenador do vetores aqui da Vigilância Epidemiológica do município. Doutor, como combater, quais são as principais dicas? É um animal que a gente precisa ficar atento, porque
Pode parecer, às vezes, um bichinho um pouquinho bonitinho, mas ele é perigoso. Exatamente. Bom dia, gente. Na época de chuva, você vai encontrar ele em todo local. É para pegar e matar. Como que é feito isso? Você vai usar uma luva, pegar o caramujo, esmagar a casca e o caramujo. Põe num saco duplo, tá? E descarta na coleta de lixo. É muito comum, doutor, que as pessoas falem, é só jogar sal que está resolvido. Mas não é bem assim. Não façam isso, gente. Você vai jogar sal, você vai matar o caramujo. Só que você vai salinizar o solo. Então não vai crescer mais nada ali. De Guaratinguetá, Felipe Melo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. De hoje até domingo, os membros e coordenadores da Renovação Carismática Católica, a RCC, estão reunidos para um encontro de formação, o ENF 2022. O encontro tem como objetivo unir o movimento em torno da palavra de Deus, a oração e a partilha entre os irmãos. A gente vai agora ao vivo conversar com o Emerson Tersigni. Bom dia, Emerson. Quanta expectativa aí para esse encontro que está começando hoje, né? Oi, Adelita. Bom dia para você. Bom dia aos amigos que nos acompanham no Canção Nova Notícias, edição da manhã. Começa hoje, quarta-feira, o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Serão dias abençoados aqui em Cachoeira. Esse ENF, que é o maior evento a nível Brasil da RCC, na realidade será um reencontro, afinal, em 2021. Muitas pessoas não puderam estar presentes por conta da pandemia da Covid-19, tudo foi remoto, mas agora essa possibilidade de estar presencial na Canção Nova, participando do Encontro Nacional de Formação. E para falar sobre este evento, a gente vai conversar neste momento com a Daniela Almeida, que é a segunda secretária da RCC Brasil. Tudo bem, Daniela? Queria que você falasse um pouquinho sobre a programação, o que as pessoas podem aguardar desta quarta-feira de ENF, desta abertura. Bom dia. Bom dia. Hoje é o início do encontro, então o que está programado é o credenciamento, a acolhida, né, muito calorosa e cheio de ansiedade de todos os participantes, e também a Santa Missa de Abertura com Dom José Aparecido, né, que nos acompanha aí na Renovação Carismática Católica. Coração tá a mil para esse reencontro do pessoal? Todo mundo nosso para receber, né, todos os participantes e também dos participantes, porque isso é a característica da Renovação Carismática, estar juntos, celebrando, rezando junto para voltar para casa com o coração ainda mais abastecido. Perfeito, Daniela, obrigado pela sua presença, bom encontro para vocês, que Deus abençoe. É isso, Adelita, a Canção Nova segue acompanhando todas as movimentações do ENF e certamente durante a semana estaremos trazendo maiores informações sobre este Encontro Nacional de Formação aqui em Cachoeira Paulista. E desde já também para você, parabéns, muitas felicidades pelo seu dia especial, que Deus abençoe muito. É com você aí no estúdio. Muito obrigada, Emerson, bom trabalho aí para você. Ontem, São Paulo comemorou 468 anos e a gente mostra agora uma exposição que relembra a memória paulistana. A Aline está na Catedral da Sé e conta mais sobre essa mostra. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, eu estou aqui na exposição Memória Paulistana, que mostra em diferentes quadros diferentes momentos da cidade de São Paulo. Eu vou conversar com a Cristiane Carboni, que é idealizadora da exposição e também artista plástica. Bom dia, Cristiane. Quais são os objetivos dessa exposição? Bom dia, Aline. O objetivo dessa exposição é resgatar o pertencimento, os valores humanos, o interesse pelo conhecimento da história e mostrar também a importância de cada prédio que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Você pode observar que cada uma delas tem uma ficha técnica com um descritivo histórico. Então é realmente trazer às pessoas a atenção, o olhar voltado para a nossa rica cidade de São Paulo e para a nossa história. Legal, e a Cristiane vai mostrar um quadro em especial para a gente, que é aqui da Catedral, né, Cristiane? Exato. Aqui eu tenho esta obra da Catedral da Sé atual, ela foi pintada ainda este ano. Então, é uma obra que está inédita e fresquinha. Eu tenho aqui também uma outra obra, que é a Igreja de São Gonçalo. Fica logo aqui atrás da Catedral da Sé. Legal, os quadros são lindos, Adelita, e fica o convite, a exposição está aqui na parte interna da Catedral da Sé e fica até o dia 6 de março. A Cristiane também me contou que as obras estão à venda e parte dos lucros vão aqui para a Catedral da Sé. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Um ótimo dia para você. A gente encerra essa edição com imagens do Rio de Janeiro, a praia de Ipanema. Fica com Deus.